Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Abram comigo no livro de João. João, no versículo 2. João 2 diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Até aí, pode se assentar. Irmãos, lá no setor 2, nós estamos numa série de pregação sobre Jesus. Nós falamos sobre o poder do seu nome, sobre as suas várias vertentes que há no seu nome, como usarmos o nome de Jesus devidamente. E também falamos na semana passada sobre Jesus, o pão da vida, na visão do apóstolo Paulo. E hoje eu quero falar sobre uma festa de casamento. E aí eu te pergunto, por que Jesus foi convidado para essa festa de casamento? E alguém vai dizer, Jesus foi convidado para essa festa de casamento porque ele era uma pessoa que realizava muitos milagres. Mas se nós lermos o texto, nós vamos ver que Jesus não teria como ter sido convidado a essa festa de casamento por causa dos seus milagres. Porque esse foi um dos primeiros milagres que Jesus realizou publicamente. Então, eu pelo menos eu já ouvi algumas pessoas pregarem e dizer justamente isso, que ele foi convidado para essa festa por causa dos seus milagres. Mas se nós formos estudar mais profundo essa palavra, e alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que Jesus ele foi convidado para essa festa de casamento, provavelmente porque ele havia algum parentesco com o noivo. Ele tinha algum parentesco com essa pessoa. No entanto, que nós lemos a passagem, ela vai dizer que Maria já estava lá. E alguns estudiosos dizem que provavelmente essa pessoa seria primo de Jesus. Seria uma pessoa com um parentesco muito próximo a Jesus. E olha que interessante que nós lemos aqui, que assim que acaba o vinho, Maria corre até Jesus e fala, acabou o vinho. E por que ela fala isso? Por que ela fica tão preocupada com o vinho ter acabado? É justamente por causa que ali havia uma pessoa importante para Maria. E na cultura judaica, quando se fala de casamento, eles comemoravam o casamento durante 7 dias. Era um casamento que durava praticamente uma semana. Hoje em dia, na nossa cultura, o casamento, se você faz aí, dura um dia, algumas horas, né? Como eu disse no setor 2, às vezes a pessoa vai no cartório, casa e já está tudo certo. Dura alguns minutos, né? Então, eles tinham esse tipo de celebração do casamento durante 7 dias ininterruptos. Então, essa cerimônia durava uma semana na cultura deles. E a outra informação que eu quero passar é que, para o judeu, durante uma festa de casamento, poderia faltar tudo, menos o vinho. Porque o vinho, na cultura judaica, ela representa alegria. Representa alegria, então não podia faltar o vinho ali para aquele povo. Pode faltar comida, pode faltar qualquer coisa, mas o vinho ele não poderia faltar.
E nós lemos aqui no versículo 3, que a Maria chegou para Jesus e falou que acabou o vinho. E Maria diz desesperadamente para Jesus, não tem mais vinho, e agora, o que nós vamos fazer? E quando nós lemos o texto, nós vamos ver que, aparentemente, quando Maria corre para Jesus e fala para ele, acabou o vinho, a resposta de Jesus, ele fala, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Parece que essa resposta que Jesus dá a Maria é uma resposta grosseira. Parece que essa resposta que Jesus dá para ela foi uma resposta meio ríspida, meio brava. Mas, quando nós chegamos e procuramos e entendemos e vamos ler os originais no grego, o que Jesus estava dizendo para Maria era, não me responsabilize por um problema que eu não criei. Não me responsabilize por um problema que eu não criei. Jesus, ele não estava sendo grosso com a mãe dele. Ele apenas estava querendo mostrar para ela que aquela situação estava acontecendo, mas não porque ele causou aquela situação. Ele está querendo dizer que ele não era responsável pelo vinho ter acabado, por aquele problema estar acontecendo. O vinho acabou, mas a culpa não é minha. Eu não tenho culpa nisso. Jesus, ele dá uma resposta incisiva, uma resposta certeira para Maria. Então, a primeira lição que nós retiramos desse texto é, não responsabilize a Deus pelos problemas que você causou. Não responsabilize a Deus pelos problemas que você mesmo criou. E esse é um erro que muitas vezes nós cometemos. O homem, por sua natureza, ele tem mania de querer culpar alguém pelos problemas que ele mesmo cria. Isso não é de agora, isso já é desde lá do Gênesis. Lembra quando Deus fez com que Adão dormisse e criou a Eva. Então eles pecaram. E o que Adão disse para Deus? A mulher que tu me destes. Então, o ser humano, ele sempre quer responsabilizar as suas culpas nas outras pessoas. Tirar do peso de si mesmo, tirar o peso das suas costas e colocar em alguém. Então, nós temos que começar já com essa grande lição. Não culpe a Deus pelos problemas que você criou. Quem organizou essa festa foi Jesus? Ele tem culpa se o vinho acabou? Então, Jesus, com essa resposta, ele está colocando a Maria no lugar dela, a mãe, e está dizendo, não me culpe por algo que eu não fiz. Não fui eu que organizei a festa. Não fui eu que criei esse problema. Não viva a sua vida tentando responsabilizar a Deus pelos problemas que você criou. Tem pessoas que vivem tentando culpar o diabo pelos problemas que eles também criam. Pelos próprios erros. E tem pessoas que chegam num nível mais intenso de falta de compreensão, que jogam a culpa dos seus problemas para Deus. Por exemplo, existem várias doenças no mundo. Várias doenças. Eu creio que não só eu, mas muitas pessoas aqui já ouviram muitas outras dizerem aí fora, se Deus é tão bom assim, por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas têm doenças? Mas se nós formos analisar, 80, 90% das doenças que estão aí fora são causadas pelo próprio homem. Então, por que culpar a Deus por algo que Ele não criou? Por que culpar a Deus por algo que Ele não fez?
E agora? A culpa é de Deus? Se não está dando certo, se está dando tudo errado? Existe uma ilustração, a Rosângela que gosta de dar bastante ilustração, né? Existe uma ilustração que a menina nasceu no berço evangélico, foi criada no berço evangélico, só que chegou um certo momento que ela queria conhecer o mundo, ela queria ir para a balada lá no né? Queria conhecer o mundão. Então o que ela fazia? Todas as vezes que os pais dormiam, ela pulava a janela e ia para a balada. Todas as vezes ela pulava a janela e ia para a balada. E a mãe dela, pastora, ficou furiosa. Falou: meu marido, pelo amor de Deus, traga o pastor aqui. Precisamos fazer um culto no nosso lar. E o pai perguntou: mas por que você quer trazer o pastor aqui e fazer um culto no lar? E aí ela falou: porque o inimigo está furioso. Todas as noites ele pega a nossa filha, tira da nossa casa e leva para a balada. Querendo culpar alguém pelo erro. Só que chegou um certo dia, a menina foi sair e querer pular a janela para ir para a balada. E quem estava na janela? O diabo, dizendo para ela assim, ó: nananina não, hoje você não vai. E ela perguntou: por quê? E aí o diabo falou para ela: porque toda vez que você vai, seus pais ficam culpando eu, e eu não tenho nada a ver com isso. Amém? É só uma ilustração para você entender como muitas vezes as pessoas querem culpar os outros pelos seus problemas. E o diabo estava dizendo: a culpa não é minha, não tenho nada a ver com a história. E Jesus aqui diz para Maria: eu não criei esse problema. Eu não criei essa situação. Mas porque eu estou aqui, eu não vou deixar essa festa acabar sem alegria. Você não entendeu. Quando eu envolvo Jesus na minha vida, a situação pode estar difícil, porque Ele vai resolver até os problemas que eu mesmo criei. Se você convidou Jesus para a sua vida, se você falou para Jesus entrar na sua vida, Ele vai resolver até os problemas que você mesmo criou. Ah, mas eu poderia estar melhor, a minha vida poderia estar de outra forma. Eu só não estou melhor porque eu agi na empolgação, fiz muita besteira, eu me enrolei todo, eu me atrapalhei todo. Eu criei um grande problema. E eu estou te dizendo para você hoje: descanse seu coração, porque se você colocou Jesus na sua vida, Ele vai resolver até os problemas que você já criou. Mas vamos lá ver como o problema foi resolvido. No versículo João 2, no versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E aqui começa a mudança nessa festa. Falta o vinho acabou. A mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. E Jesus disse: o que tenho eu contigo. E no original Jesus estava falando: eu não sou culpado dessa situação. Não joga a bucha para mim. Não joga a bucha para mim, mas eu posso te resolver. E a sua mãe então diz aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E sabe por que Maria estava falando isso para os seus serventes?
Porque Maria sabia que para ter milagre precisa ter obediência. Maria sabia que para viver milagre tinha que ter obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. Era fazer só um pouquinho? Era fazer só uma parte? Era fazer tudo o que ele vos disser. E eu já quero deixar para a sua vida. Quer mudança, quer transformação, quer um milagre? Obedeça às ordens que Jesus te dá. Obedeça às direções que Jesus dá para a sua vida. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, tem pessoas que vivem uma vida religiosa, mas não conseguem ter transformação nas suas vidas. Porque muitas vezes não querem obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque obedecer machuca. Obedecer dói. Obedecer é difícil. É por isso que muitas pessoas vivem dentro da igreja e não vivem transformação. Não é fácil. Abrir igreja é fácil. Machuca, dói, toma pedrada, calúnia, difamação. Não é fácil. Obedecer o chamado que Deus manda não é fácil. O pastor vem aqui, soa a camisa, prega o sermão, ora, jejua, prepara a palavra vários dias antes. As pessoas vêm, ouvem, mas saem daqui da mesma forma que entraram. Porque não houve transformação e não querem obedecer aquilo que está sendo pregado e ministrado. Não adianta querer viver os milagres se você não está disposto a obedecer aquilo que Jesus te manda fazer. Então ali o texto continua. Estavam ali, no versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação. E cada uma levava 2 ou 3 metratas. Metratas é a medida que se usava naquela época. Então, cerca de 100 litros. Praticamente uma caixa d'água. Então, o que Jesus fala para aqueles servos, no versículo 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente, até a tampa. O que Jesus está querendo dizer aqui nessa parte desse texto? Enchei de água essas talhas de 100 litros. Enchei até a tampa essas talhas de 100 litros. O que ele está querendo dizer é que o que é pesado, eu quero deixar mais pesado ainda. Mas sabe por quê? Porque para viver os milagres, nós temos que estar disposto a querer viver o peso da responsabilidade. Se você não estiver disposto a viver o peso da responsabilidade, você não vai viver os milagres. Renunciar isso aqui não é fácil, mas temos que viver o peso da responsabilidade, da renúncia, dos desejos que muitas vezes aí fora vêm para querer nos tirar da igreja. Para viver os milagres, Jesus está dizendo, peguem o que é pesado e deixem mais pesado ainda. Porque para viver os milagres, vocês terão que estar dispostos a carregar o peso da responsabilidade. Deus só trabalha com aqueles que estão dispostos a carregar esse peso. E se você está disposto a viver e a carregar esse peso de responsabilidade, olha só o que você vai viver. Enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente, até a tampa. Jesus falou para eles o quê? Enchei só um pouquinho? Enchei pela metade? Mas se eles colocassem só um pouquinho, não ficaria mais leve? Se colocasse só pela metade, não ficaria mais fácil de carregar? Mas Jesus falou, coloque até o topo.
Coloque até o topo. Mas será que vai valer a pena eu colocar só um pouquinho? Ou será que vai valer a pena eu encher as talhas até a tampa? Vai ficar mais difícil para eu carregar. Vai ficar mais difícil para eu levar. Porque se eu colocar só um pouquinho, essa vai ser a quantidade que vai virar vinho. Se eu colocar até a metade, essa vai ser a quantidade que vai virar vinho. Mas você não entendeu essa palavra. Sabe por que Jesus mandou eles colocarem até a tampa? Porque Jesus não trabalha com milagres pela metade. Jesus não trabalha com milagre pela metade. Jesus estava dizendo para eles, você confia, então enche até a tampa. Você confia, então enche até a tampa. Coloque até em cima, coloque até o topo. Quanto mais água você colocar, mais bênçãos eu vou derramar. Quanto mais água você colocar, mais milagre vai acontecer na sua vida. O tamanho do milagre que você vai viver depende da quantidade de água que você vai colocar. Depende da quantidade que você acredita. Alguém olha e vai dizer, vai ficar pesado. Eu não quero saber, mas eu vou encher até a tampa, porque Ele mandou. Deus não quer que você se entregue pela metade. Deus não quer que você se entregue só um pouquinho. Ele quer que você encha, 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 encha. Se for possível, transborde. E aí ele diz, no versículo 8, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles a fizeram. No versículo 9, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, peraí. A água já foi transformada em vinho? Como assim? Qual o momento que ela foi transformada em vinho que eu ainda não entendi? O momento que a água foi transformada em vinho, o momento que o milagre aconteceu foi quando eles, caminhavam. Você não entendeu. O momento do seu milagre vai acontecer, vai ser enquanto você estiver caminhando. Você estiver caminhando, o seu milagre vai acontecer. Por isso que muitas vezes nós não podemos parar, temos que continuar. Deus não quer que você pare. Enquanto você caminha, o milagre acontece. A Bíblia diz, temos que viver pela fé, não pelo aquilo que nós vemos. Deus não precisa que você enxergue para que Ele possa realizar o milagre na sua vida. Somente caminhe, continue. Enquanto eles levavam até o mestre Sala, o milagre aconteceu, a água foi transformada em vinho. Qual milagre você precisa que aconteça na sua vida? Então não pare, continue caminhando, que o milagre vai acontecer. O milagre acontece enquanto você caminha. Não permita que nada te pare, não permita que nada te bloqueie. Porque enquanto você para, você bloqueia a ação de Deus na sua vida. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo nada mudar. Continue caminhando, continue acreditando, continue orando, continue buscando. Você não vai parar, você não pode parar. Não pare, continue caminhando. Continue caminhando, só não pare de caminhar, que o milagre vai acontecer na sua vida. Se coloque de pé.
Alabassuri, canta alabalabashure, alabas. Enquanto eles caminhavam, o milagre aconteceu. Só que quem estava lá fora não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Eles não sabiam que aquelas talhas foram enchidas de água. Mas quando aquela água chegou até o mestre-sala, já era o vinho. E eu não vou ler o restante do texto, mas você pode ler na sua casa. Você vai ver que o mestre-sala diz que foi o melhor vinho que ele já experimentou. E eu quero profetizar na sua vida, enquanto você caminha, o melhor milagre que você está esperando vai acontecer na sua vida. Você não vai nem acreditar naquilo que você vai ver, ou vai viver. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Olhe para ele e diz, você não vai parar. Não, mas assim ele vai parar, irmão. Fala com empolgação, né? Pegue na mão dele e fala, você não vai parar. Continue caminhando. Deus não depende do que você veja para realizar o milagre. Continue obedecendo. Continue caminhando. Repete para ele, irmão, senão ele não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. O teu milagre está acontecendo agora. Só não pare. Continue. Aleluia. Continue caminhando. Continue obedecendo. Ainda que você não veja. Alabassuri, canta alabas. Deus quer derramar algo na sua vida. Mas você precisa ter obediência. Você que precisa acreditar naquilo que Ele te direciona. Você precisa acreditar naquilo que Ele te diz. Tenha fé, tenha ousadia. Só não pare de caminhar, amém? Assim eu já agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam ao Senhor.